Vai. Gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de enfermagem e cardiologia, certo? Hoje será a nossa sexta aula, dando continuidade a doenças cardiovasculares, certo? Então, hoje vamos dar continuidade àquelas doenças que a gente já iniciou. Nós vimos na aula passada hipertensão arterial sistêmica, não foi? E o infarto agudo do miocárdio, certo? Vocês têm alguma dúvida em relação a essas duas doenças? Então, a gente falou um pouco de hipertensão arterial, não foi? Então, hipertensão é o quê? É o aumento da pressão na parede das artérias, né? Então, vários motivos fazem com que essa pressão aumente ao longo dos anos e que devem ser evitáveis, né? E outras por hereditariedade também pode levar que a pessoa desenvolva a hipertensão arterial. A hipertensão arterial também é uma doença de base que pode levar a outras doenças, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, né? O acidente vascular cerebral. Todas essas outras doenças podem vir de uma, como é que se diz? Consequência da hipertensão arterial, né? Que pode ser por vários motivos. E também vimos o infarto agudo do miocárdio, né? Quando falar em infarto ou infarte, né? Porque uma região do miocárdio, quem lembra o que é o miocárdio? O meio. O músculo do coração. Músculo do coração, ou músculo cardíaco. Então, quando aconteceu um infarto ou infarte, é porque deixou de ser oxigenado uma região do músculo cardíaco e aquela região necrosou, certo? Por falta de oxigênio. Que é bem no meio, né, professora? Certo? Então, essas duas doenças que nós vimos, o infarto agudo do miocárdio e a hipertensão arterial sistêmica. Vimos também da maneira correta, não foi, de aferir uma pressão arterial, né? O paciente tem que estar sentado, em repouso, sempre que possível, né? O braço tem que estar da altura do coração, numa posição retinha, da altura do coração. O paciente deve passar uns 15 minutos sentado, né? Sem nenhuma atividade física, sem ter fumado, sem ter tomado café também, e sem ter feito atividade física, certo? Então, ter aquele repouso para que possa ter um valor fidedigno, né? Se ele realmente é hipertenso. Então, a gente não vai diagnosticar a hipertensão diante desses fatores, que seria atividade física, né? Consumo de bebida alcoólica também, do café, antes da aferição. Então, a gente tem que fazer esse controle diante desse repouso para que seja mais fidedigno. E para diagnosticar a hipertensão arterial, tem que ser o médico após várias aferições, né, durante a semana, geralmente no mesmo dia, aliás, na mesma hora do dia, para que o médico faça uma avaliação se realmente ele é hipertenso. E tomar as medidas, né, necessárias para o controle. É uma doença que não tem cura. Isso, professora. Oi, Suelen. Isso é em relação à aula de quarta-feira que eu perdi, né? Foi. E a senhora mandou as 3 questões. É a recapitulação, certo? Procurando aqui. Estou relembrando um pouco das duas doenças que a gente viu, né? Que a gente iniciou. Doenças cardiovasculares. E são doenças que vão atingir o coração, veias e artérias, né? Que é o conjunto do sistema cardiovascular. E as duas que nós vimos foram hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio. Tá dizendo o quê, meu Deus? Da pressão? Então, que deve ser aferido a gente afere para o médico diagnosticar a hipertensão, sempre que necessário, repouso, e ele vai tomar as medidas, né, necessárias para o controle dessa doença. E o infarto deve ser uma emergência clínica, certo? Você se lembra o que é emergência? A diferença de urgência e emergência? Que a gente viu no início?
Emergência tem que atender primeiro, que é risco de morte. Então, emergência é uma coisa imediata, né? Não dá para esperar. E urgência é aquela coisa que tem que ter um atendimento rápido, mas não precisa ser imediata. Então, um infarto é uma emergência, né, gente? Cada segundo para o infarto é crucial para o atendimento, né, para até salvar a vida daquele paciente. Então, um dos sintomas que nós podemos avaliar diante de um infarto é uma dor. Como é o nome da dor, onde é que dá a dor, que é característica do infarto? Qual é a região? Externo. Do externo. Como é o nome que a gente diz? Que é ao redor do externo? Retroesternal, né? Então, o paciente ele vai chegar no consultório com desconforto, uma agonia e vai sentir uma dor retroesternal. O externo é o quê? Que Sueli não assistiu a aula. Vou explicar a ela o que é o externo. Eu esqueci também como é. Quem vai dizer a Sueli o que é o externo? O osso? O osso localizado aonde? No caso, o sintoma é o desconforto no osso. Osso o quê? É na região retroesternal, certo? Que é aqui no meio, aqui na frente do coração, que é o mediastino, no meio, certo? Região intermamilar, nós temos um osso chamado externo, certo? É nessa localidade onde é feita as compressões cardíacas, certo? Então, a gente vai ter as costelas e vamos ter um osso no meio, certo? Mais ou menos assim, não mande não. As costelas e o osso no meio, certo? Se a gente colocar a mão aqui, vai sentir o osso, que vai segurar as costelas, entendeu? O osso external, é? Aí o nome dele é externo, com S. Não é externo de exterior, é externo com S, certo? Então, o paciente, quando está sentindo uma dor do infarto, uma dor característica do infarto é uma dor retroesternal, que é ao redor desse osso, dessa região, certo? Retroesternal. Aquela dor, aquele desconforto, pode ser confundido com uma dor de estômago, às vezes realmente é uma dor estomacal, certo? Então, não pode se confundir com uma dor de estômago, certo? Então, o que é que se deve fazer quando um paciente desse chega no consultório? Quem sabe dizer? A gente pode achar que é uma dor de estômago, mandar esperar ali? Não, tem que atender pensar de logo no imediato, pior. né? Tem que... Atender de imediato. Pode ser que seja a dor de estômago, não pode? Fala demais, é melhor pensar logo no pior. Melhor pensar no pior. Então, geralmente, eu não estou dizendo que uma pessoa jovem não vai infartar, né? Pessoa jovem infarta. Mas a maioria das vezes, o paciente, ele tem a característica, né? Uma pessoa, às vezes, obesa, né? Aquela barriga, né? Grande, às vezes fumante. Então, a gente já dá para ver mais ou menos aquela pessoa mais de idade, né? Com esses sintomas, jamais descartar. Então, mandar entrar, né? Aferir a pressão, certo? E o médico, a conduta médica vai ser pedir o eletrocardiograma. E com o eletrocardiograma, feito de imediato, ele vai diagnosticar o infarto, certo? Então, ele não vai... Já aconteceu comigo. Foi? Quando eu era um pouquinho maior, sabe? Um pouquinho assim, mais larga. E era? Eu tive pedra na vesícula. Eu tive uma dor que era aqui mesmo. Parecia aqui no meio, né? Do peito. Eliane tá falando? E, tipo, meio sem respirar. Sim. Aí fui pro hospital. Aí chegou lá e foi direto pra fazer uma eletro. Mas não era nada, não, do coração, vesícula, não. né? Era na vesícula mesmo.
Mas Eu aí, tirei já. pela característica, né, por todo o histórico, Uhum. é melhor que pense no infarto e descarte, né? Para depois vir Uhum. a outra conduta, que seria a ultrassom, né, para diagnosticar a perda na vesícula. Então, chegou no consultório, a gente coloca a pessoa para dentro, né? Afere a pressão, coloca de repouso, alivia a roupa se estiver apertado, manda ele se acalmar, que eles tentem se acalmar, certo? O médico vai fazer sua conduta, a gente prepara o eletrocardiograma para fazer de urgência, vai lá agilizar esse eletro. E na hora que a gente fizer o eletro, ele sai na hora, o resultado. Então, o médico vai ler aquele resultado e vai ter um diagnóstico, né, essencial ali da emergência para ele fazer algumas medicações de urgência que vão aliviar aquele desconforto, estabilizar o paciente para encaminhá-lo para o hospital de referência. Certo? Então, geralmente é sempre assim, eles pensam tipo, no que pode, como é que eu vou dizer? Sei lá, no que pode ser menos por último, né? o ideal é assim, né? O ideal... Porque eu lembro que eu fui para o hospital, aí eu fiz esse eletro, aí fizeram uma tomografia para ver do tórax, né? E depois que foi fazer a ultrassom. E foi por que fizeram tomografia primeiro? Porque disseram que pela dor, tal, não sei. Acho que estava complicadinha. Não sei. Existe um protocolo, sabe? Primeiro faz a ultrassom. Se não visualizar, que pede uma tomografia. Mas aí não sei, né? Fez logo a tomografia. Mais... Entenderam, Acho que é gente? porque era plano, né? Aí a pessoa... Então é por isso. É. Quando é no SUS, se faz logo a ultrassom. Né? Demora um lá para no fim da tarde, chega de manhã, falar no fim da tarde, esperando. Aí depois... Ainda bem que não é. Visualizou, aí depois, vamos fazer a tomografia, daqui para amanhã faz, né? E assim vai. Mas faz, certo? Então, agora, o infarto, né? Tem que ser urgência. Então, o médico estabilizou, fez uma conduta lá, colocou AS, tem umas medicações que ele faz para aliviar, certo? E a conduta será o quê? Encaminhá-lo para o hospital de referência, um hospital cardíaco. Na nossa região é o João 23, certo? Então, o médico da cidade que ele tiver, inclusive dentro de Campina Grande mesmo, se ele estiver na UPA, se ele estiver no trauma, se ele estiver em outro hospital que não seja referência, também essa conduta, certo? Faz. Aí, professora. Quer dizer que tem infarto e enfarte. São sintomas diferentes? Então, a gente falou na outra aula, certo? Então, o infarto agudo do miocárdio, certo? Então, existem duas palavras que são a mesma coisa. Quando eu falar infarto, quando eu começar com I, eu termino com O. Infarto, certo? Quando eu começar com E, eu termino com E. Infarto. Professora, a Lucinéia tá mandando aceitar ela. Eita, saiu, foi certo. Internet de ninguém hoje tá boa, não. Não é? Entendeu, Suelen? Mas são a os mesma mesmos coisa. sintomas e os mesmos É a procedimentos. mesma coisa, só mudou o nome. É só o nome. Viu? Agora, eu não posso falar infarte. Infarte, tá errado. Nem infarto, entendeu? Ou é infarto ou infarte. É só uma questão de ordem das letras, Escrita, né? mas é a mesma coisa. As duas são mesmo problema, certo? Entenderam? Tem alguma pergunta sobre isso? Deixa eu olhar lá. Os sintomas é esse desconforto mesmo, É isso, que dá uma aparência de má digestão, né? Isso. Também, às vezes, não dá dá. uma dor na mandíbula, irradiando-se para o braço. Pode ser direito ou esquerdo. Mas essa dor é bem forte, bem profunda, certo? Por que dizem, professora,
que o infarto no jovem é mais perigoso que na pessoa mais de idade. Porque quando, ao longo dos anos, deixa eu sair daqui. Ao longo do tempo, as artérias vão ficando mais, vai se dilatando mais com a idade, né? Vai ficando mais dilatadazinha. Então, o infarto no idoso, ele é mais leve. E no jovem, ele é mais fulminante. Então, é muito difícil o jovem infartar e sobreviver. Porque está muito novo ainda, entendeu? Tem aquela dilatação das artérias, tal, né? Então, o do idoso, ele foi mais usado, mais trabalhado ao longo dos anos, então ele ficou mais... eu vou dizer direitinho a vocês depois o termo certo, mas tinha a ver com isso, entendeu? E com os anos, estão ficando mais dilatadas, né? Dos mais velhos. Então, o infarto ele é menos agressivo. Mas no jovem, as artérias ainda estão novinhas, aí é bem fulminante. Então, é mais grave, certo? Aí a senhora já falou nessa aula que passou, ou ainda vai falar que tem casos que a AS ajuda, mas tem casos que não. Depende, né? Do infarto, né? Tá falando do infarto? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Porque eu já ouvi falar, mas aí eu não tinha certeza disso. Então, a conduta ela vai ser muito de acordo com os sintomas e com o tipo de infarto, certo? Então, o médico ele vai ler a região infartada e a conduta. Depende da região infartada. Qual vai ser o tipo, certo? Infarto agudo do miocárdio é necrose miocárdica resultante de obstrução aguda de uma artéria coronária. Os sintomas incluem desconforto torácico com ou sem dispneia, náuseas e diaforese. Alguém lembra o que é diaforese? Não sei o que é dispneia, que é falta de ar, né? É aquele suor intenso, diaforese. Dificuldade de respirar é aquele suor intenso, pelo aumento do metabolismo, certo? Aí fica suando demais. Náuseas é daquela vontade de vomitar forte. O diagnóstico é efetuado por ECG, que é o eletrocardiograma, né? E pela existência ou ausência de marcadores sorológicos. O tratamento consiste em drogas antiplaquetárias, anticoagulantes, nitratos, beta-bloqueadores, estatinas e terapia de reperfusão. Para o infarto do miocárdio, com elevação do segmento ST, que é a região que foi infartada, o que é que se faz? Reperfusão de emergência com drogas fibrinolíticas. Intervenção percutânea ou, ocasionalmente, cirurgia de revascularização miocárdica. Isso é um tipo de infarto. E para o infarto sem elevação do segmento ST, a reperfusão por meio de intervenção percutânea ou cirúrgica de revascularização do miocárdio. Então, vai ser uma conduta feita de acordo com o tipo da região infartada, certo? Geralmente, o primeiro sintoma do infarto é a dor subesternal, que é abaixo, não é nem retro, é abaixo, subesternal. Eu estava dizendo retro, não foi? Subesternal, nessa região aqui abaixo do externo. Visceral e profunda. Descrita como dor ou pressão irradiada para dorso, mandíbula, braço esquerdo ou direito, ombros, ou todas essas áreas. A dor é semelhante à angina do peito, mas geralmente é mais grave e tem longa duração. Mais frequentemente acompanhada de dispneia, diaforese, náuseas e vômitos. E aliviada um pouco ou apenas temporariamente com repouso ou nitroglicerina, que é a medicação. Entretanto, o desconforto pode ser leve e cerca de 20% dos infartos agudos do miocárdio são silenciosos. Como a gente falou, né, que é um problema. Muitas pessoas infartam silenciosamente, que é grave porque, né, vai ocasionar um dano bem maior sem fazer intervenção exata por falta de sintomas.
é, ou sintomas vagos e não reconhecidos como doença pelo paciente. O paciente está lá infartando e acha que é uma besteira, entendeu? Pode ser até uma dor do estômago, que comeu e ficou empachado, né? Então, ele mesmo vai achar que não é nada demais e nem fala, não procura ninguém, mas na verdade está infartando. E ocorre com mais frequência em diabéticos. Os diabéticos têm um problema na sensibilidade, então fica difícil de sentir. Geralmente os pacientes interpretam o desconforto como indigestão, como eu falei, né? Fica pensando que está empachado, como a gente fala vulgarmente, né? Que comeu demais e está só um mal-estar. Geralmente os pacientes, em especial porque o alívio espontâneo pode ser falsamente atribuído à eructação ou consumo de antiácidos. Que é eructação? Ele vai soluçar, né? Arrotar, na verdade. Dá aquele arroto, aí ele vai e alivia. Então, ele acha que é apenas uma indigestão. Certo? Como é o nome, professora? Eructação. Obrigada. A pele pode estar pálida, fria e diaforética. Então, ela fica pálida, né? A circulação sanguínea fica prejudicada, fria e diaforética, que é aquele suor intenso, fica suando muito pelo trabalho do metabolismo. É possível identificar cianose central, que é aquela falta de oxigenação no centro do corpo, ou periférica, né? Que são nas pontas de dedos e lábios. O pulso pode ser filiforme e a PA é variável. Embora, inicialmente, muitos pacientes desenvolvam algum grau de hipertensão durante a dor. Então, não é obrigatório o paciente estar com hipertensão na hora do infarto. Pode estar até normal. O diagnóstico, como é que a gente vai diagnosticar um infarto agudo do miocárdio? Então, primeiramente, a gente vai fazer o eletrocardiograma. E depois os marcadores cardíacos periódicos. Então, vai colher exames de sangue, certo? Para aferir os marcadores do sangue, certo? Angiografia coronária imediata, a menos que fibrinolíticos sejam administrados para pacientes com IMST ou complicações. Por exemplo, dor torácica persistente, hipotensão, marcadores cardíacos acentuadamente elevados, arritmias instáveis. Gente, vai acabar de novo a aula. Já sabe como é, né? Já avisou aqui. Cianose central é o quê, professora? É aquela falta de oxigenação. Fica roxo. O paciente está todo roxo, né? O central é no centro do corpo. E uma cianose periférica nas pontas dos dedos. Lucinéia já entrou. Já, Lucinéia, que eu vi a mensagem agora. Já. Entenderam? A professora vai mandar esse slide para a gente também? Eu não mandei ainda, não? Eu vou mandar, viu? Então, pronto. Isso aí, na verdade, foi a recapitulação, né? Alguma pergunta, gente? Não, cada um. Eu vou continuar, certo? Insuficiência cardíaca congestiva. Doença crônica é uma doença crônica em que o coração não bombeia o sangue como deveria. Então, o coração está lá com problema, né? Por algum motivo, ele não está bombeando como deveria. Quem sabe me dizer qual é a frequência do batimento cardíaco que ele deve fazer, para que seja tudo bacaninha? De 60 a 100 BPM. Então, ele deve bater, né, por minuto entre 60 e 100 BPM, que é batimentos por minuto. Uma média de 72 batimentos por minuto, né? Paciente seu estado normal. Se por um acaso tiver diminuído isso aí, ele não vai suprir a necessidade do corpo, né? E
do sangue. O sangue não vai ser bombeado adequadamente para todo o corpo. A insuficiência cardíaca pode ocorrer quando o coração não consegue bombear sangue sistólico ou encher de sangue diastólica adequadamente. Os sintomas: falta de ar, fadigas, pernas inchadas e batimentos cardíacos acelerados. Quem sabe o nome do batimento cardíaco diminuído? Então, o paciente está com um batimento cardíaco de 52 batimentos por minuto. Como é o nome desse batimento? Hipocardia. Não. Quem lembra do nome certinho? Acelerado é um nome e diminuído é outro. Acho que fica ao contrário quando eu boto assim, né? O baixo é bradicardia, Isso. batimento cardíaco baixo. E o alto, taque. O batimento cardíaco alto, Taquicardia. cardíaco. Então, nosso paciente está lá, gente, com batimento, para tentar ferir o batimento dele. 52 batimentos por minuto. Então, ele está com bradicardia, né? Então, doutor, o paciente está bradicardizando. Quer dizer o quê? O coração dele não está com batimento adequado para suprir as necessidades do todo o corpo. Então, ele vai ter problemas, né, de oxigenação. Porque quem leva o oxigênio para o corpo é o sangue. E tem que ter uma circulação adequada em tempo adequado, que é em média de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, essa insuficiência cardíaca congestiva é essa diminuição, né? Não está bombeando o sangue adequadamente para o corpo. O tratamento ele pode incluir a ingestão limitada de sal e de líquidos, bem como o uso de medicamentos com prescrição. Em alguns casos, pode ser implantado um desfibrilador ou marca-passo. Já ouviram falar quando você usa marca-passo? Não tem? Já ouviram? Paciente fulano usa marca-passo, né? Já ouvi. Então, vai usar o marca-passo por esse problema. Então, o coração... Professora, esse marca-passo tem que ficar trocando? Não. Eu não sei, assim, a durabilidade dele, mas ele é fixo, entendeu? Eu acho que tem um período que você retorna lá no cardiologista para fazer uma troca, alguma coisa. Né? Não Se eu não me engano, é de 5 em 5 anos. Quanto? De 5, se eu não estou enganada. Eu tenho um tio que ele tem em São Paulo. Ele tem um período que você tem que ir lá e trocar, certo? Então, ele vai fazer com que o coração trabalhe adequadamente. Então, ele não está bombeando, não está com um compasso ideal, né? Então, ele vai usar esse marca-passo. É tipo assim, nós temos o nosso marca-passo natural, né? Quando o nosso está falhando, a gente precisa do... O nosso coração está batendo, né? Ele bate, em média, 72 batimentos por minuto, não é isso? Né? Então, a gente tem esse ritmo cardíaco, né? Para que esse ritmo seja compassado da maneira ideal, existe como é que se diz? O controle cardíaco, então o nó sinoatrial, que ele faz, é o marca-passo natural do coração. Ele vai compassar as batidas, certo? Por algum motivo, existe um problema que esse aparelhozinho aí natural da gente não vai trabalhar adequadamente e o coração não vai trabalhar com os batimentos ideais e necessários para bombear o sangue. Então, o paciente vai ter a insuficiência cardíaca congestiva, né? Pelo mau bombeamento cardíaco. Entenderam? E temos, acho que vai apagar agora, não vai dar tempo, eu acho.
Angina. Muitas pessoas não sabem, mas especialistas não consideram angina como uma doença. Mas sim, um que traz algo no coração, chamado de angina pectoris, certo? Trata-se de uma dor forte ou localizada bem no centro do peito. Então, angina no peito, angina pectoris. Normalmente surge junto com outros sintomas, como uma sensação de pressão, aperto ou queimação acima do tórax. Então, assim, gente, ela é muito confundida com o infarto, angina. Porque os sinais, gente, são muito